O cenário político e financeiro do Brasil está sob um ataque invisível. Uma rede de poder e dinheiro, conectando o Banco Master a grupos terroristas e criminosos, ameaça desestabilizar o país. Esta não é uma história comum de corrupção, mas sim um mergulho profundo nas sombras que ligam o submundo do crime organizado internacional ao coração do sistema financeiro brasileiro. Prepare-se para desvendar as verdadeiras engrenagens por trás do silêncio ensurdecedor em Brasília. A teia se forma. Imagine um fluxo constante de bilhões de reais atravessando fronteiras digitais, invisíveis aos olhos do cidadão comum, mas rastreados por investigadores obstinados. Investigações da Polícia Federal, no âmbito da Operação Colosso, revelam um fluxo estarrecedor de 2,8 bilhões de reais em operações de câmbio através do Banco Master. O objetivo declarado? Lavagem de dinheiro. Mas quando falamos de cifras desse calibre, a pergunta que ecoa nos corredores da PF e agora chega aos seus ouvidos é: quem são os verdadeiros beneficiários dessa fortuna? E o que, exatamente, essa movimentação monumental esconde por trás de registros contábeis complexos? Estamos falando de uma engenharia financeira desenhada para diluir a origem do dinheiro sujo. A Operação Colosso não é apenas um nome de impacto, ela descreve a magnitude do problema. O Banco Master, antes operando sobre outras bandeiras e hoje consolidado no mercado, vê-se no epicentro de uma investigação que sugere que o sistema financeiro nacional pode ter sido usado como um duto para o crime. A lavagem de dinheiro não é um crime sem vítimas, ela é o combustível que permite que o mal prospere, comprando influência, armas e silêncio. Cada bilhão que passa limpo pelo câmbio representa a validação de atividades que destroem sociedades. As conexões perigosas. As provas colhidas até agora apontam para um elo macabro e global, o financiamento indireto do Hezbollah. Sim, você não ouviu errado, um grupo terrorista de alcance mundial, com raízes no Oriente Médio, estaria encontrando brechas e parcerias nas entranhas de instituições financeiras brasileiras. E a trama se torna ainda mais densa quando olhamos para o quintal de casa. O PCC, a maior facção criminosa do Brasil, o exército do crime que comanda presídios e rotas de tráfico, também estaria usando o mesmo esquema para lavar dinheiro através de criptoativos. O crime organizado internacional e nacional se unem em uma simbiose perfeita, utilizando uma instituição financeira aparentemente respeitável como sua lavanderia oficial. Esta união entre o terrorismo ideológico e o crime pragmático das facções é o pesadelo de qualquer serviço de inteligência. Enquanto o Hezbollah busca recursos para suas agendas geopolíticas, o PCC busca transformar o lucro do tráfico em capital legítimo. O uso de criptoativos nesse processo não é coincidência, é a fronteira tecnológica do crime, onde a rastreabilidade se torna um desafio e a rapidez das transações permite que bilhões sumam em segundos. Como um banco de grande porte não detectou tais anomalias, ou pior, teria havido uma vista grossa deliberada? Essa simbiose coloca o Brasil em uma lista perigosa de países onde a fronteira entre o setor bancário e a criminalidade transnacional se tornou porosa demais. O tabuleiro global. A entrada dos Estados Unidos no jogo muda tudo. Washington não olha para o financiamento ao terrorismo como um crime comum, mas como uma ameaça direta à sua segurança nacional. O governo americano, observando de perto a possível influência de Donald Trump e sua postura de tolerância zero contra o Hezbollah, vê nesta conexão brasileira a justificativa necessária para sanções severas e pressões diplomáticas de alto nível. Mas há um elemento ainda mais explosivo nesta narrativa: a política. Documentos sugerem que a empresa de Trump teria apresentado provas nos Estados Unidos de um suposto elo entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Banco Master. A conexão alegada ocorreria através de contratos advocatícios da esposa do ministro com a instituição. Neste ponto, o que era um caso financeiro e policial se transmuta em uma arma política e jurídica que ignora fronteiras. Se as autoridades americanas decidirem que o sistema financeiro brasileiro está blindando indivíduos ligados ao financiamento do terrorismo, as consequências para a economia do Brasil podem ser devastadoras. Sanções contra bancos podem paralisar o comércio exterior e isolar o país.
O jogo não é mais apenas interno, ele agora é jogado nas cortes e nos departamentos de Estado americanos. A verdade é que o que está em jogo vai muito além de meras operações financeiras ilícitas ou erros administrativos. Estamos diante de uma complexa rede de poder que usa o crime organizado e o terrorismo como ferramentas de manutenção de status e controle. A interconexão entre o Banco Master, o Hezbollah, o PCC e figuras políticas de alto nível, como sugerem as investigações brasileiras e os processos em andamento nos Estados Unidos, revela uma dimensão oculta de influência. O silêncio que emana de Brasília, dos grandes prédios do poder, das comissões de ética e dos gabinetes, não é um acaso ou fruto da burocracia, é o resultado direto de forças poderosas que manipulam os bastidores, buscando não apenas o lucro financeiro, mas a impunidade absoluta. Eles escondem as táticas, usam o foro privilegiado, a morosidade da justiça e a narrativa de perseguição política para abafar o que as planilhas da PF já gritam. O financiamento ao terrorismo é o limite moral que, uma vez cruzado, deveria mobilizar todas as esferas da sociedade. Mas o que vemos é um esforço coordenado para manter as tampas desse bueiro fechados. Quem beneficia quando bilhões de reais circulam para grupos que ameaçam a paz mundial sem que ninguém seja responsabilizado? Quem ganha com o enfraquecimento das agências de controle? Os verdadeiros beneficiários desse silêncio são aqueles que habitam as sombras, protegidos por cargos, influência e pela certeza de que o sistema é feito por eles e para eles. A investigação da Polícia Federal é um fio de esperança em meio a um oceano de omissões. Mas sem a pressão popular e a atenção internacional, esse fio pode ser cortado. A história nos ensina que o crime organizado só consegue se infiltrar no coração do Estado quando encontra cúmplices dispostos a trocar a soberania nacional por ganhos pessoais. Estamos vendo o Brasil ser transformado em um hub financeiro para o que há de pior no mundo. O Hezbollah no Líbano e o PCC nas ruas de São Paulo bebendo da mesma fonte financeira. Se isso não for o despertar para uma vigilância crítica, nada mais será. Agora, a pergunta final permanece, pairando sobre cada transação suspeita e cada decisão judicial protelada. Quem são os verdadeiros beneficiários desse silêncio? Quem está no topo da pirâmide, observando os bilhões passarem, enquanto o país arca com o risco de se tornar um pária internacional? A hora de questionar é agora. O futuro da nossa integridade financeira e política depende de não aceitarmos o silêncio como resposta. Compartilhe esta informação, debata os fatos e junte-se à vigilância crítica. O Brasil não pode ser a lavanderia do crime global.